Oi, gente, tudo certo com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre eletrônica. Eu vou apresentar para vocês as unidades de medida que a gente utiliza e vou mostrar como é que a gente aplica essas unidades de medida em alguns dos projetos que a gente vai estar realizando. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre tensão, corrente e resistência elétrica. Entender o conceito de tensão, corrente e resistência elétrica é fundamental para dar os primeiros passos no mundo da eletrônica. A gente vai trabalhar com grandezas do sistema internacional. O nome da grandeza geralmente é em homenagem a grandes cientistas. Vamos trabalhar com as seguintes grandezas: a tensão, a corrente e a resistência. A gente vai ter a tensão em volts e, trazendo já para o nosso exemplo, a gente tem em volts as baterias que a gente utiliza. A gente usa baterias de 1,5 ou 1,5 volts ou de 9 volts. E a gente, às vezes, usa voltagem. O termo voltagem, ele é bem criticado, porque ele é o nome de uma unidade de medida. Então, a gente não deve estar utilizando o nome voltagem, e sim tensão. Por exemplo, quando eu digo que eu vou a um determinado lugar, eu digo que existe uma determinada distância entre a minha casa e esse determinado lugar. Eu não vou dizer que existe uma metragem, entenderam? Então, a gente vai sempre usar o nome tensão. A tensão é chamada de diferença de potencial dentro da eletrônica. Por exemplo, se eu não tenho nenhuma diferença de potencial e eu coloque, por exemplo, esse rolinho de papel higiênico aqui, deixa eu tentar deixar sem diferença de potencial. Deixa eu tentar deixar retinho. Eu não vou ter movimentação de elétrons, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, que é a questão da corrente. Então, eu não vou ter corrente de elétrons. Se eu tenho um polo positivo e um negativo, com uma diferença de potencial, eu vou ter, sim, a corrente elétrica, porque vai existir uma diferença potencial de um polo para o outro. No caso, a tensão de uma bateria de 9 volts, digamos assim, que aí seria aqui, ó, o polo positivo, ó. Perceberam que ele fez com que o meu rolinho deslizasse? Então, isso a gente pode estar chamando de diferença de potencial, pode fazer uma analogia com isso. Se a gente tem uma bateria de 9 volts, com polo positivo e negativo, ligados a um fio, a gente vai ter o tempo inteiro elétrons livres em todos os espaços do fio que é condutor. Mas se eles não estão conectados, eu não vou ter uma diferença potencial. Não tendo essa diferença potencial, eles não vão estar, não vai haver um fluxo, não vai haver uma corrente de elétrons. Então, quando eu conecto as duas pontas, aí sim, eu tenho um circuito fechado, uma diferença de potencial e uma corrente elétrica, que é aquele fluxo de elétrons. Então, indiretamente, eu meio que expliquei o que é a corrente elétrica, que é para onde a gente vai agora. O que a gente chama de corrente elétrica é o fluxo de elétrons que começa a se movimentar dentro do fio em uma mesma direção. Isso é corrente elétrica. Existe a corrente alternada e existe a corrente contínua. Quando a gente está falando de uma pilha, a gente tem uma corrente contínua. Os elétrons vão sair sempre do positivo em direção ao negativo. Já quando o exemplo é a tomada da nossa casa, a gente está falando de uma corrente alternada. Então, o tempo inteiro, o fluxo da corrente elétrica vai seguir em caminhos diferentes. Uma hora do positivo para o negativo, outra hora do negativo para o positivo, que na verdade a gente chama de fase e neutro. Por isso, a gente não precisa ficar se preocupando com o lado que a gente coloca o garfinho lá da nossa tomada, dentro da tomada, porque a corrente é alternada, então o tempo inteiro ela vai estar em fluxos alternados, certo? A gente tem a resistência elétrica, que é medida em ohms e que a gente utiliza quando vai estar utilizando o resistor, por exemplo. Esse resistor eu costumo fazer uma analogia com uma torneira. Quando a gente coloca um resistor maior, com mais resistência, a gente deixa passar menos elétrons pelo nosso fio, pelo nosso condutor. Se usa um resistor com uma resistência menor, ele deixa passar uma quantidade de corrente maior. Isso influencia, inclusive, no brilho do LED. A gente usa o resistor para evitar que o nosso LED queime. Quando a gente tem uma diferença grande entre a bateria que está fornecendo o LED e o que o LED suporta. E, a depender do resistor, a gente pode brincar com isso, colocar um resistor com uma resistência maior para o brilho do LED ser menor, ou colocar com uma resistência menor para o brilho do LED ser maior. Inclusive, a gente pode estar usando o potenciômetro, que também é um tipo de resistor, para brincar com isso. Mas eu vou explicar no desenho que vem aí em seguida, eu vou mostrar para vocês isso bem claro. Eu gosto muito desse desenho. Veja, a gente tem a resistência, que é medida em ohms, e está ali
tem um rapazinho pisando uma mangueira. Então, veja, a quantidade que a gente tem de água de um lado, isso é para fazer uma analogia. A quantidade que a gente tem de água e a quantidade que está saindo na mangueira, porque ele está em cima dela, ele está fazendo o papel do resistor. E aqui embaixo, a gente tem 3 bonequinhos simulando como é que funciona lá a corrente elétrica. A gente tem a diferença potencial lá, que é o volt, empurrando a corrente elétrica, que é o ampere, e a gente tem o ohm lá segurando para limitar a quantidade que vai passar. Eu acho que deu para entender, né? Agora, eu vou sumir um pouquinho daqui, porque eu vou usar muitos GIFs e pode ser que a gravação fique travando, beleza? E aí vocês só vão ver agora a tela do computador. Entendendo conexões em série, paralela e mista. Ao criar um projeto, você pode conectar os componentes eletrônicos de várias formas. É a forma que você conecta os componentes que dita como o fluxo da corrente flui e como a tensão cai em todo o circuito. Conexões em série. Num circuito de LED simples, a corrente flui do terminal positivo da pilha, segue até o LED e volta para o terminal negativo da pilha. Esse é um exemplo de circuito em série, porque a corrente percorre cada componente sequencialmente, ou seja, passa de um por um. As características de um circuito em série. Cada componente tem a mesma corrente. A tensão fornecida pela fonte é dividida, embora não necessariamente de forma igual, entre os componentes. Se somarmos as quedas de tensão em cada componente, a gente vai obter a tensão total fornecida. A grande desvantagem de utilizar a ligação em série é que se algum componente falhar, ele cria um circuito aberto, parando o fluxo de corrente para todos os componentes do circuito. E aí vocês têm 2 exemplos. Um circuito em série funcionando, e aí, se algum desses LEDs parar de funcionar, a gente vai ter um circuito aberto. Simplesmente porque a gente não vai ter uma diferença potencial entre os polos, eles não vão estar conectados, e aí a gente não vai conseguir fazer com que os outros LEDs acendam. Por isso, uma árvore de Natal repleta de lâmpadas ligadas em série, se uma delas falhar, todas as lâmpadas se apagarão. Quando a gente compra um pisca-pisca para a nossa árvore de Natal, se ele for ligado em série e uma lâmpada do nosso pisca-pisca parar, todo ele vai parar de funcionar. Meio que ele vai estar perdido. A gente não vai, a não ser que você saiba mexer, consiga identificar onde é que está o LED queimado, é que a gente vai conseguir consertar esse pisca-pisca. Caso contrário, a gente vai perder o pisca-pisca. Por quê? Ele foi criado em série. Até para identificar onde está o problema desse pisca-pisca é mais difícil, porque você vai ter que testar cada um dos LEDs para saber onde é que está o problema e conseguir fazer o reparo. Conexões em paralelo. Utilizando a conexão em paralelo, a gente consegue evitar que todas as lâmpadas da árvore de Natal se apaguem, caso alguma lâmpada falhe. Mas como isso é possível? A corrente flui do terminal positivo da pilha e depois divide-se em cada ramo do circuito para que cada lâmpada receba uma parte da corrente elétrica. A corrente que passa por uma lâmpada não flui para as outras, ou seja, são lâmpadas independentes. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês perceberem. Aqui a gente tem positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E eles estão interligados. E aí a corrente vai passando dentro de todos os LEDs para voltar para o negativo. Já com a conexão em paralelo, a gente tem os positivos todos de um lado, os negativos todos do outro, e um fio interligando todos. E aí, a gente vai ter a corrente passando por aqui e, de forma independente, acendendo cada um dos LEDs. Então, caso um LED queime, a corrente continuará passando por todos os outros. Se esse daqui queimar, esse daqui continuaria acendendo e vice-versa. Se esse queimasse, esse continuaria acendendo. Então, em um circuito em paralelo, os LEDs são acesos de forma independente, de modo que se um queimar, você consegue, inclusive, identificar onde está o LED queimado. Por isso, em uma árvore de Natal repleta de lâmpadas ligadas em paralelo, se uma delas falhar, as outras permanecerão acesas e você conseguirá perceber onde está o problema e solucionar. Circuitos com associação mista. Na associação mista, é combinada uma conexão em série com a paralela. A forma como os componentes serão dispostos vai depender do que você pretende fazer. Então, se você tiver qualquer problema com um dos LEDs, veja, aqui a gente tem um em paralelo e um em série. Se o em paralelo queimar, o em série permanecerá funcionando. Se o em série queimar, o paralelo continuará funcionando. Então, se a gente tivesse mais um LED aqui, na parte que a gente usa como em série,
e esse primeiro aqui da série queimasse, os outros parariam de funcionar. E aí, dependendo do projeto que você deseja criar, você vai analisar os 3 casos e ver qual melhor lhe atende. Se você prefere a ligação em série, se você prefere a ligação em paralelo, ou se você precisa de uma ligação mista. Espero que com essa explicação vocês tenham entendido e consigam realizar os projetos de vocês de acordo com a necessidade que cada um tiver. Beleza? Beijão e até a nossa próxima aula.